Pode soltar o endereço aí, por favor, Flávio. Obrigado, Sodré. Vamos lá? Abra sua Bíblia, seu tablet, seu celular. Podemos ler? Amém para todo mundo? Muito bem. Lucas 16, vamos começar no verso 19. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Queridos, domingo passado nós falamos do céu, e foi uma mensagem agradável, um refrigério para a nossa alma. Deu até vontade da gente ir para lá, sim ou não? O nosso assunto hoje não é muito agradável, não. Fala para o seu irmão assim, fala para ele assim: aperta o cinto, hein? Mas eu tenho que pregar a palavra, não é verdade? Eu não posso escolher só coisa boa. Se está escrito na palavra, tem que ser pregado, gostemos ou não. Se o Espírito Santo aprova, o Espírito Santo deixar escrito, é para ser falado, é para ser pregado, senão não teria razão de estar escrito aqui, amém? Então o nosso assunto hoje é sobre o inferno. Semana passada, né, foi aquele melzinho, né? Então esse é o título, Flávio. Fala para mim. Domingo passado foi o quê? O céu existe? Nós vimos que o céu existe. E hoje a pergunta é: o inferno existe? Na Bíblia nós encontramos 4 palavras para designar, que traduz o inferno: Sheol, que é lugar dos mortos; Hades, que também é a mesma coisa, mesmo significado. Nós temos Geena ou Geena, conforme alguns leem, chamado de lago de fogo. E temos também Tártaro, que é tormento eterno. Essas 4 palavras têm o significado do inferno. Teologicamente, a mais usada é lago de fogo. Foi inclusive a palavra que Jesus mais usou quando ditou para João que ele deveria escrever no livro de Apocalipse. Jesus diz assim que a besta, o diabo, né, e todas as pessoas, os falsos profetas, diz que eles foram lançados no lago de fogo. Portanto, o lago de fogo também é uma denominação do inferno.
Em Marcos 9:44, Jesus diz que é o inferno o lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Querido, quem mais falou do inferno não foram os profetas, quem mais falou do inferno não foi Paulo, quem mais falou do inferno foi Jesus. Nenhum outro falou tanto do inferno quanto ele. 42% das suas parábolas faz alguma referência ao inferno. Portanto, assim como no domingo passado, nós vimos nas palavras de Jesus que o céu existe, que a palavra de Deus provou para nós que o céu existe, hoje também basta essas palavras de Jesus para que nós possamos afirmar que o inferno existe, que o inferno é real, e que é chamado o mundo dos mortos, é o vale de fogo, é o lugar onde Deus despejará toda a sua ira contra o pecado. Lamentavelmente, querido, não se tem ensinado mais nos púlpitos das igrejas sobre a doutrina do inferno. Então as pessoas já não acreditam mais no inferno, as pessoas já não têm mais medo do inferno. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o inferno? Sobre o céu, garanto que você ouviu vários, inclusive um domingo passado. Mas sobre o inferno é muito difícil você ouvir um sermão sobre isso. Mas nós precisamos aprender a respeito da doutrina do inferno. Porque, como eu disse, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ora, por que será que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Creio que é exatamente por isso, para que nós sejamos alertados, estejamos atentos, para que não possamos ir a caminho desse lugar. Quem criou o inferno? Deus. Que é isso, pastor? Deus criou o inferno, mas Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas há um alerta, porque embora o inferno foi criado por o diabo e seus anjos, a palavra de Deus diz que Deus não tem interesse na morte de ninguém, que ninguém se perca, não é da vontade de Deus. Deus quer que todos se salvem, que todos vá para o céu. Por isso Jesus diz que na casa dele tem muitas moradas. Mas acontece que muitos não aceitam a salvação que Jesus oferece. Então esse lugar também, o inferno, é para todo aquele que não for achado escrito no livro da vida. E só está escrito no livro da vida quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que vive e permanece no pecado, o seu lugar final é exatamente nesse lugar que arde como fogo e enxofre, que é o inferno. Mateus e Marcos diz que o inferno é um lugar de densas trevas. Você já imaginou viver num lugar onde não há luz nenhuma? E não fala apenas de trevas, diz de densas trevas. Você imaginou viver num lugar assim? Escuridão total, ausência de amor, ausência de paz, você não vai ver nenhuma beleza natural, ausência de tudo que é bom e agradável. Né? Joel falando, acredito que a única luz que vai se ver no inferno são a das chamas de fogo. Isso é o inferno, querido. A Bíblia diz, onde o lugar onde o fogo não se apaga, o verme não morre e a ferida nunca cicatriza. Nós vimos domingo passado que se no céu os salvos terão corpos celestes, corpos glorificados, amém? No inferno serão corpos deformados em estados horríveis, completamente oposto. Nós vimos semana passada que no céu não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem doença, nem nada. O inferno é o oposto. O inferno é o lugar de dor, é o lugar de tormenta, é o lugar de lágrima, é o lugar de agonia permanente.
Nessa parábola que Jesus conta, Jesus descortina o mundo dos mortos e tira todas as dúvidas sobre o que acontece após a morte. E ele esclarece então que a morte não é o fim nessa parábola que nós lemos. Não é o fim nem para os salvos, nem para os perdidos. E aí ele destaca que Lázaro, após morrer, ele foi para o céu. E que o rico foi para o lugar de tormento, ou seja, para o inferno. Eu quero deixar claro aqui que ele não foi para o inferno por ser rico. Não, Deus não é contra a riqueza. No céu tem muitos servos de Deus que foram ricos aqui. Agora todo mundo que está no céu é riquíssimo, né? Mas não é por isso. O que o levou aquele rico para o inferno é porque enquanto ele vivia aqui esplêndido e regaladamente, ele não se incomodou com a sua vida após a morte. Ele não se incomodou o que iria acontecer com a sua vida. E assim tem sido a vida de muitos ricos. E assim tem sido a vida de muita gente que está vivendo hoje, está vivendo agora, está vivendo aqui e não está se preocupando com o que vem depois da morte. E Jesus nesse texto mostra muito bem o que vem depois da morte. Ou vem céu ou vem inferno. Se estão pregando para você essa ideia de que tem um lugar para você purgar dos seus pecados, que depois você vai para o céu, não creia nisso que você está enrascado. A Bíblia nunca fala nisso. A Bíblia só fala de céu e inferno. E o lugar de se preparar é aqui. O sofrimento do rico, presta atenção, o sofrimento do rico é tão intenso que ele roga a Lázaro para que molhasse a ponta do seu dedo na água para lhe refrescar a língua, tamanho era o seu tormento. Mas querido, nem isso vai haver no inferno, nem uma gota d'água sequer. Não há qualquer alívio para a dor no inferno. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, com uma dor qualquer, a gente toma um analgésico, né? Aí daí uns 15, 20 minutos, uma meia horinha, passou tudo, que maravilha. Querido, no inferno não haverá remédio para dor, não haverá analgésico, não haverá anestésico, não haverá calmante, não haverá nada disso. A Bíblia diz e fala de dor e sofrimento permanente. Você pode imaginar isso? A Bíblia diz que o inferno é um lugar que arde como fogo e enxofre. O enxofre, querido, é um dos componentes químicos do ácido. Quem já deixou por acidente cair um pinguinho de ácido na pele, já viu o que acontece. Queima e arde que você não suporta. Assim é o inferno. É a Bíblia que diz isso. E a Bíblia relata essas coisas, querida, por duas razões. Primeiro, para mostrar o que é o inferno. E segundo, como eu disse, para nos alertar, para trazer à nossa memória o perigo e o cuidado que devemos ter para não ir parar nesse lugar. Ainda que não seja literário, mas serve para mostrar o tamanho do sofrimento que é o inferno. Querido, Jesus falou sobre o inferno há mais de 2000 anos quando ele esteve aqui. Como eu disse, não se fala mais do inferno, as pessoas estão esquecendo que o inferno existe, não tem mais medo do inferno, mas as palavras de Jesus há 2000 anos atrás continua viva e eficaz, não mudou nada. O alerta de 2000 anos atrás é o mesmo para hoje. E a igreja precisa acordar para a realidade do inferno. O inferno é a manifestação mais absoluta da ira de Deus contra o pecado. Aí mesmo em Apocalipse fala que as nações beberão da ira de Deus. Então o inferno é o despejar da ira de Deus. Eu nem sei como descrever isso, querido, mas eu só sei que está escrito, o que está escrito para mim basta, para saber o quanto esse lugar é horrível.
Diz a parábola então, que o rico por 2 vezes ele clama. Primeiro ele fala: rogo, pai Abraão, para que Lázaro me refresque a língua. Rogo depois para que vá à casa de meu pai, para pregar para os meus irmãos, para que ele não venha para esse lugar. Querido, ele não foi atendido, porque o inferno é um lugar onde as pessoas clamam e não são ouvidas. Ninguém ouvirá. Não haverá uma mão amiga, não há quem possa socorrer, não há quem possa ter uma atitude de misericórdia. E o trágico, quanto tempo dura o inferno? Quanto tempo as almas ficarão lá? Ficarão lá, querido, eternamente, pelo século do século, ou seja, por toda a eternidade. Uma vez no céu para sempre. Uma vez no inferno para sempre. Jesus na parábola diz que não há a menor possibilidade de quem está num lugar passar para o outro. Dor eterna, sofrimento eterno, escuridão eterna, fogo eterno, tristeza eterna, tudo eterno. Mas por que tem que ser eterno? Porque a ofensa do pecado é contra um Deus eterno, assim a retribuição também tem que ser eterna. Agora eu vou te dizer a pior parte do inferno, mas tem pior? Tem. É que a sua consciência vai ser mantida, a sua memória vai ser mantida, não vai ser apagada. Você não vai esquecer das vezes em que o Espírito Santo de Deus tocou, insistiu com você para que você se convertesse. Você não vai se esquecer das vezes em que as mensagens que você ouviu, chamando você a mudar de vida, a abandonar o caminho errado, para que você consertasse a sua vida com Deus. Você não vai esquecer das mensagens que exortavam você a abandonar o pecado. Você não vai esquecer das mensagens que você ouviu, ou melhor, você não vai esquecer das ofensas que você fez, que você causou àquelas pessoas que você ofendeu, e as ofensas que você fez contra Deus. Tudo isso vai estar lá na memória. Você já pensou uma eternidade onde você só vai ficar pensando nas coisas erradas que você fez? Dos cultos que você endureceu o seu coração, dos biquinhos que você fazia quando o pastor Joel pregava uma mensagem dura como essa, das pessoas que você maltratou, que você ofendeu, das pessoas que você não perdoou, dos pastores, dos irmãos que você se humilhou, que você ofendeu, vai estar lá na sua memória o tempo todo. Gente, o que eu falei aqui do inferno, como eu falei, não dá nem para descrever, mas o que eu falei aqui não passa nem de longe o que será esse lugar horroroso chamado inferno. Domingo passado eu falei que no céu nós vamos ter as melhores companhias, lembram? Anjos, serafins, querubins, os salvos, Abraão, Davi, Pedro, essa turma toda que nós admiramos e aprendemos a amar. Mas se lá as companhias são as melhores, eu queria ver com você agora na palavra de Deus as companhias daqueles que irão parar no inferno. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então não erreis. Paulo está dizendo, não se engane, toma cuidado, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os efeminados, nem o sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Será que você está nessa lista? Pastor, o senhor está pregando para uma igreja. Ué, e essa carta foi escrita para quem? Vamos fazer um checklist aí. Nem os injustos. Quem são os injustos? Aqueles que cometem todo tipo de injustiça. Algumas versões diz o ímpio, que comete toda espécie de impiedade, de coisas erradas. Querido, não há a menor possibilidade desse tipo de gente ser salvo, a menos que se converta. Os devassos, vai olhando a lista aí. Aqueles que gostam das orgias, que têm as mentes sujas, pessoas envolvidas em escândalo, pornografia, pedofilia, esse tipo de gente não vai para o céu não, querido. Idólatras, que adoram imagens, que adoram ídolos, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia também diz que a idolatria é como o pecado da avareza, ou seja, se você ama mais o dinheiro do que a Deus, você não vai para o céu. Tem gente que, não, eu não sou idólatra, eu não adoro imagem, esse tipo de coisa, mas querido, tem gente que idolatra a mulher, idolatra o marido, idolatra filho, idolatra os negócios, bens materiais, idolatra o carro, idolatra o time de futebol, a celebridade tal, o cantor tal, a cantora tal. Nem os adúlteros, aqui vai uma leva. Prática do sexo extraconjugal, quem mantém relações sexuais com alguém que não seja seu esposo ou sua esposa. Alguém pode dizer, ufa, dessa eu escapei. Será? Mateus 5,48, se você não quiser abrir, eu leio para você. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Efeminados e sodomista. Não precisa desenhar não, né? Ladrões, essa aqui então. Tem gente que pensa que ladrão é só quem rouba um banco. Ladrão é todo aquele que se apropria do que não é seu, que frauda a Receita Federal, que falsifica documento para ganhar dinheiro, que rouba as horas do patrão, que não dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está pensando que só é ladrão quem rouba banco, rouba carro, assalta, que vai para o inferno? Nem os avarentos, aquele que tem amor ao dinheiro, ama mais ao dinheiro do que a Deus. Nem os bêbados, ou seja, aqueles que amam a bebida, de 1 a 51, toma todas. Aqui desce redondo, aqui desce quadrado. Nem os maldizentes, que fica falando mal dos outros, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal do patrão, falando mal de todo mundo, maldizente. Na boca dele só sai coisa para amaldiçoar e falar mal. Mas Jesus dá uma outra listinha complementar. Você pode abrir comigo em Apocalipse 21:8? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, a todos idólatras e a todos mentirosos,
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tímidos, algumas versões diz covardes. Não fala aqui aqueles que são acanhados, não. Os covardes, aqueles que não assumem uma posição diante de Cristo. Aqueles que estão na igreja há anos, mas não tomam a decisão, que não se batizam, que não assumem que são verdadeiros cristãos, que o confessam como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que têm vergonha do Evangelho, aqueles que se escondem, que não assumem. A Bíblia diz que esses são covardes. Não tem lugar para eles no céu. Os incrédulos não creem em Jesus, não creem em Deus e querem morar no céu? Fazer o que lá? Os abomináveis, aquele que comete todo tipo de abominação, cometem crueldade, estupro, fazem sexo de todo tipo, com homens, mulheres, com animais, tudo e quanto é coisa abominável. Os homicidas, alguém vai dizer, dessa eu estou livre, eu nunca matei ninguém. É? Abre em 1 João 3,15 para mim, por favor. Ou então preste atenção que eu vou ler para você. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E agora? A Bíblia está dizendo que quem odeia, quem não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, que nutre ódio contra o irmão, a Bíblia está dizendo que é homicida, é assassino, e os homicidas não entrarão no reino de Deus. Como é que pode congregar junto, conhecer as Escrituras, ser chamado de irmão e odiar, julgar o próximo, desejar mal para o próximo? Como é que pode? Aí você acha que esse tipo de comportamento vai agradar a Deus e ele vai passar uma borracha em cima e está tudo certo. Os feiticeiros, quem consulta carta, tarô, invoca morto, necromancia, que usa patuá, ocultismo, todo esse tipo de coisa. Os mentirosos, acho que esse é o pior, talvez foi por isso que deixou por último. E o inferno está povoado de gente mentirosa. Aquele que ama a mentira, que vive na mentira, que pratica a mentira, não herdarão o reino dos céus. Gente, se tem um pecado que o crente mais comete é o da mentira. A começar pela própria vida, que todo mundo olha assim, pensa que é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. A qualquer prova, alguém vai, bota a mão no fogo. E às vezes não é nada daquilo, é só casca, é só uma fachada. Tem gente que mente tanto que você nunca sabe quando está falando a verdade. Jesus disse assim, seja o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu já vou encerrar. Abra então em Apocalipse 20. Vamos a partir do verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20 a partir do 11, ok? 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros.
E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Querido, tudo que eu e você fazemos vai sendo escrito a cada dia nesse livro. Que o grande juiz chamado Jesus, quando sentar no trono branco, vai abri-lo e vai declarar isso diante de nós. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Querido, escute aqui. Olha para mim. O que você viu aqui nessa noite não é um ponto de vista do pastor Joel. O que você ouviu aqui nessa noite é a mais pura e verdadeira palavra de Deus. Você entende por que às vezes eu sou tão duro? Você entende às vezes por que eu às vezes bato forte? É porque eu não quero que você vá para esse lugar horrível chamado inferno. Eu quero que você vá para o céu, quero que você vá para um lugar de gozo, de alegria, de salvação, um lugar sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. Eu quero você nesse lugar, querido. Vocês ainda me amam? Amém? Para você que ficou preocupado e assustado com tudo que você ouviu aqui, há uma maneira de você reverter tudo isso. O julgamento ainda não chegou. Aleluia. O martelo ainda não foi batido, querido. Ou seja, ainda dá tempo de você consertar a sua vida. Ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, acertar a sua vida com Deus, abrir o seu coração para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e procurar viver uma vida que agrade a Deus aqui no seu dia a dia, nos seus afazeres, na sua maneira de viver, para que você possa ser livre, completamente livre desse lugar horrível chamado inferno. Aleluia. Ainda há tempo. Você que está levando uma vida que você sente que não está agradando a Deus, ainda dá tempo. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, ainda dá tempo. Se você está afastado da obra do Senhor, da igreja do Senhor, ainda dá tempo. Mas a Bíblia faz um alerta. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje é o dia de você consertar a sua vida com Deus. Que o Espírito do Senhor possa completar no nosso coração aquilo que eu humanamente não posso fazer. Deus abençoe a sua vida. Eu quero te ver lá no céu. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém.